Fala, galera! Absolute Esportes, parceira da Conmebol, está me ajudando a realizar o meu sonho, narrar a final da Libertadores. Vem comigo para Buenos Aires, QR Code e link na descrição. Falando em jogo da vida, o Fluminense pega o Criciúma. Criciúma. Maracanã. E você já viu que saiu na véspera do jogo contra o Fortaleza, quebra-pau? É verdade. Felipe Melo, Thiago Silva, verdade. Thiago Santos, né? Silva. Foi o Silva ou foi o Santos? Foi o Thiago Silva, gente. Foi o Thiago Silva. Thiago Silva e Felipe Melo. Thiago Silva. Eu tinha lido Thiago Santos. Thiago Que é Silva. o Dois outro sobrenomes raros no Brasil. Só procura Silvio Santos. a matéria aí. A matéria, se não me Foi do engano, é GE, do né? Marcelo Neves. Do GE. Que o Felipe ficou até... Não foi relacionado Até, com o jogo, foi né? outro portal até que deu a... Então, o contexto do Puro e- Felipe Melo. Felipe Melo era líder, era capitão, jogava quase todas as partidas, às vezes ficava reserva e tal, e com o Mano ele virou a 6ª opção pra zaga. É só uma coisa que eu vou falar de contexto aí. E aí tem o jogo contra o... Contexto dele, Que ele falha, é contra o Botafogo? Muito foi dito em relação a Diniz e elenco. Acho que está provado que o problema não era o Diniz. Tem muitos problemas de elenco aí. A questão não. Marcelo depois com o Então, Mano. geralmente- Você tem Felipe Melo com o Thiago Mas Silva. existe uma herança também, né? Não é, pô. Aí a culpa é do Geralmente, cara quando o ainda. elenco... Pô, é brincadeira Quando o isso, elenco pô. se mostra assim... O elenco é difícil. Não, o elenco é difícil pra caralho. Ele tava sendo Vamos lá. tolerado... Mas por que o elenco tem muitos conquistava. medalhões? A decisão da Quem que diretoria, pediu? né? E outra. Não, mas não é... É uma herança. Mas Não, ele a era culpa parte não é do dele, não. problema. É, porque- Parte do problema. Não, O Mário Bittencourt sempre foi... Não, a culpa é dos técnicos sempre. Não é Saiu dos- há meses atrás. Mas existe uma herança, isso é Não, fato. não tem nenhuma Não. culpa de nisso aí. Não, de olha elenco só, do eu Fluminense. acho que ele pode ser parte do problema, mas não quer dizer que o elenco esteja rachado por causa do dele. treinador. Exato, Não, porra. Tem Pode ter questões entre eles. Tá provado que isso não tem nada a Podem ver. ter questões entre eles, até porque essa Acho que, o questão problema, aí do... eu acho que o problema do Fluminense em relação ao Diniz, ele já foi superado. Porque assim, Cicatrizado já. foi cicatrizado. Porque qual era o maior problema? O sistema tático já tá defasado. Um exemplo. Beleza. O Mano quebrou esse sistema tático. Hoje o Fluminense joga de outra forma. Agora, em termos de elenco, relação, acho que isso não tem nada a ver com até não porque tem não, nada a ver, até porque eu li na nada a matéria, ver. não me parece que foi algo com Nada a o ver. humano, né? Não, foi algo foi entre eles, né? entre- Não, mas ficou provado que não tem nada a ver. Porque eu acho que até hoje tem problemas maiores do que se tinha na época Olha lá, do Diniz. matéria aí, ó. Na época Thiago do Diniz, Silva e você não viu os dois jogadores brigando. Você não viu um jogador que se tem recusando a a- entrar. Você não viu, mano. Piorou isso aí. É verdade. Isso aí piorou Teve a saída dele. Teve a matéria do Gabriel Amaral lá e do Lessa que o Fluminense rechaçou e que depois a gente viu o Marcelo... Mas que as coisas Mas, aparentes vamos lá. ultrapassaram. Mas quando olha o aí, nome cara. do Mano Menezes foi ventilado, um dos principais fatores é que ele ia fechar o elenco pra conseguir disputar contra o Não, rebaixamento. mas não é E o não caso, conseguiu. né? Volta ali, Não é o volta ali. caso, mano. Pergunta Volta todas essas brigas, a torcida tá lá de quem? Do Marcelo versus Mano Menezes. A torcida comprou... Não, do Mano. Entendi. Então, mas aí A tem... maior mas parte então, dele não é vamos todo lá. mundo, Quer não. ver como Era não? um problema Não é que era todo visto pelo mundo, Mário não. Bittencourt, que o Mano chegou pra resolver esse Mas problema. quer ver como nem tudo Não se é resolve? todo mundo, Porque, não. por exemplo... Não resolveu. O que passaram pra fora? Vocês, porra... Olha só, o que Mas passaram pra fora? Que o Fluminense, que a maior parte dos jogadores ficou ao lado do Mano. Sim. Mas só que o John Kennedy postou sobre ídolo e não sei o que do Marcelo. Logo Alguns depois. alguns Sim. postaram. Então, continua uma rachadura ali. alguns continua. postaram, né? Alguns Mas, vários até. mas isso também é informação. O Mano Menezes entrou porque ele tem esse método Mas dele não de- funcionou, os caras estão brigando no treino, mano. Ou tem um cara fora do jogo agora, como é que, porra? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem funcionou duas isso aí. coisas nessa discussão. Uma é como está o ambiente do elenco. E outra, que eu acho que é um ponto interessante a ser observado, como sempre se deu esse ambiente entre os medalhões. Sim. Porque, assim, Thiago Silva foi líder desde o Fluminense. O Thiago chega no meio do ano. O Thiago Silva. O Diniz, por exemplo, não tava mais. Thiago Silva chega sempre foi líder desde 2008 até 2024. Então, assim, não tem o que falar sobre liderança do Thiago Silva. Aí ele chega, qual era a importância... Qual era a maior discussão do Fluminense? Se o Fluminense não tiver o Thiago Silva, toma gol. Com o Thiago Silva não toma gol e nem perde. Mas agora Beleza. toma. Beleza. Ele tropeçou no lance do Marinho. O que sempre se... Acontece, né? Não, o time do Fortaleza O também. que sempre se falou sobre o Felipe Melo. Sempre. É um cara líder. Foi líder onde passou e vai ser líder... Não, a galera e vai ser elogiou líder- conflito de A liderança. galera elogiou o ato do Thiago quando ele chegou. O Thiago foi inteligente, que ele chegou e... Pela questão da Deu abraçadeira. a abraçadeira pra... Só que essas coisas... A abraçadeira já foi um problema no Palmeiras. Mas aí ele passou isso. Só que, meu, no futebol, meu, você tomou um ato que
Vamos ver a matéria. apaziguou na chegada, mas aí continua, né? As coisas continuam. Sim. E aí, outra coisa, quando também o resultado do campo para de chegar, o dia a dia fica mais Sim, complicado. aí fica mais pegado. Então, quando a chegada do Thiago, ele teve esse efeito. Não tomava gol, sequência de vitórias e tudo mais. Ele teve a atitude primeira de, não, calma aí, pô. Você é o capitão, quando você estiver no campo e tal. Ali, de repente, aquele momento ali, o Felipe falou, pô, podia até querer encrespar, mas não deu. Só que aí, mano, continua. As coisas continuam. Sim. Aí o negócio começa a encrespar no campo. Quando o resultado começa a encrespar no campo, começa a aparecer os repolhos ali na parada. Claro, porque o cara vai, pô, também, maluco. No aí, momento errou no bom, gol, ele vai sei o quê. acontecer. Porque, por isso. exemplo, você pega como exemplo o Flamengo. O Flamengo do Tite não aparentava... Flamengo do Tite não, Flamengo do Felipe. Flamengo do Felipe não aparenta ter problema de elenco. Fora um. Fora um. Perfeito. Fora um. Ele já saiu, né? Chegou no ponto. Chegou ao ponto. Ninguém negou sobre a discussão. Ninguém negou. Certo? É. Então, E ele não teve adesão também. não teve adesão da galera. Então, ou seja, temos ali um problema individual, um problema destacado. No Fluminense, eu não duvido que seja um problema destacado também. Só que esse problema do Fluminense destacado não sabe. são duas lideranças. A gente Se não caso... sabe qual foi o efeito da bomba Marcelo e Mano aquele dia. Eu acho. Internamente. Como é que isso pode Não ter sabe. pesado nos medalhões? Quem era né? o Não, pró porque tem Marcelo, gente- pró O Mano. Marcelo ele não era não era ilha como parece ser o isolada. Gabigol no Flamengo. É, Não era uma ilha isolada. Ele era Devia ter seus seguidores, né? Ele tinha ali uma liderança, tinha jogadores que gostavam dele. Eram os Tanto mais que a gente falou- novos, né? Diante do Não que somente a o informação. Cano, por exemplo, é um jogador muito próximo dele, o Germán Cano, entre outros. Então é um jogador mais velho, experiente e tudo mais. Agora, Esses efeitos da bomba Marcelo aí. Não sabe, Porque, né? por exemplo, não sabe. No dia seguinte você não Tem saiu. gente que é contra a saída dele. Certeza. Não, Internamente. tem. O universo de Mas a 30, torcida 35 abraçou pessoas, muito não, mais não tem o Mano. como, do que o é. Mano. Porque Isso, aquela isso. imagem que ficou é uma imagem que o torcedor, da maioria, a maioria tem gente que tá com o Marcelo. Como tem gente que tá com o Gabigol. Sim. Mesmo ele falando aí. Muita gente. Muita gente. Então, assim, mas é uma imagem que ela é difícil o cara ir contra o Mano. O Mano tava na dele ali, né? Chamou o cara, abraçou o cara, aí, pum, o cara não entra. Tá? Aí quando ele veio aproximado do que falou e tudo mais, falou assim, porra, o Mano é o treinador, né? Ele bota o cara pra jogar. O cara não... Ele quer ajudar o Fluminense ou ele não quer ajudar? Enfim. Aí uma galera fica assim, porra, é isso mesmo, tal. Até porque o Marcelo já não tava performando, né? Se fosse no momento que o Marcelo estivesse exatamente. voando... A matéria diz percepção era o que foi dito, como é que Acho que foi foi, o contexto? acho que foi depois de uma disputa de bola. No final das contas, o que Vai decide botar muito é a aqui pra posição gente na ver. tabela, que nós já falamos de uns 5 times com problema de ambiente aqui. É em cima, irmão. Em cima. Problema... Mas que, ó, Tranquilo. Dá uma descidinha aí, por favor. Aí, pode ler lá ó, também. Ó. Ali, ó. Ali, Thiago Silva e Cantarelli, Felipe Melo ali, tem ó. discussão acalorada em treino antes de Fluminense e Fortaleza, antes da partida. Os capitães Thiago Silva e Felipe Melo tiveram uma discussão no CT Carlos Castilho. Acalorada. A dupla não chegou a brigar ou ir às vias de fato, mas o tom subiu para além do normal após um lance ríspido. Vai para baixo. A discussão que aconteceu durante o momento do treinamento no CT, a atividade precisou ser paralisada até que a dupla se acalmasse, os jogadores tiveram que intervir. Posteriormente, Felipe Melo não foi relacionado para enfrentar o Fortaleza, mas a apuração do GE aponta que não teve relação com a discussão. Na verdade, a ausência foi por opção técnica de Mano, que tende ao não utilizá-lo nessa reta final. Vamos ser importante essa aí. Apesar de ter perdido espaço com o treinador, o jogador esteve no vestiário junto com os companheiros no Maracanã. Aí, o por aí, resto da aí informação. vai. do jogo. É um jogo complicado. Falar rápido. Aí, ó, a discussão causou surpresa também porque Thiago Thiago Silva e Silva e Felipe Felipe Melo Melo são são amigos. Eles foram companheiros da seleção brasileira. Isso também. acontece, gente. Foram Amigos adversários da brigam. Itália. É, um na Juventus, outro no... Internamente, o relacionamento entre eles é considerado tranquilo. É. Se foi de Isso treino rola, também, é. Na isso boa, fala muito, já né? deve ter passado, acabado. E o Mano Menezes, eu duvido que fosse tirar um dos dois por conta disso. Ele ia até querer que os caras opção técnica, brigassem no treino pra brigar no Essa jogo decisão também. do Tudo normal, briga Bruno. de treino Felipe normal. já é uma E é decisão coerência, normal. tipo, o Felipe Melo já não vem sendo utilizado há muito tempo. É, exatamente. Isso aí é do jogo, pô. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.